em que pensamos que não podemos fazer mais nada. É o caso de muitos que estão aqui nesta manhã. Lutas, situações que vocês estão passando, que vocês não vê mais solução. Mesmo sabendo que Jesus é o pastor da sua vida, mesmo sabendo que o Senhor é um Deus que faz milagre, a ponto de você achar que o milagre só acontece na vida do irmão e não acontece na sua vida. Por quê? As coisas continuam aparentemente da mesma maneira. Passa-se o ano, entra um outro ano e parece que nada tem acontecido. E é uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. Nós vemos aqui uma situação bem parecida que nós vamos ler agora, que nós acabamos de ler, que é a situação que se encontrava Pedro. Pedro estava com os pés, as mãos amarrados, preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, que diz o versículo 4. Ou seja, 16 soldados no total. Não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Pedro estava muito bem guardado. Eu quero dar um tema aqui para esta mensagem. O tema dessa mensagem é: o que fazer quando não há nada a fazer? Está entendendo isso? O que fazer quando não há nada a fazer? Tudo já estava preparado contra Pedro. Já estava feito o cenário. Herodes o prendeu, pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, Estevão e por último como Tiago, que no caso eles mataram o Tiago, que está aqui no versículo 1 e 2. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim, queridos. A multidão aguardava ansiosa, juntando pedras para atacar o apóstolo. Mas, embora este fosse os planos de Herodes e do povo, também era o medo de Pedro, não era o plano de Deus para Pedro. O plano de Deus era outro, como assim para a tua vida. Talvez alguém já tenha dado ultimato no teu caso, na tua situação, ou na tua enfermidade. Mas a última palavra, a palavra é do Senhor Jesus. Está entendendo? O teu problema tem solução, no teu caso tem jeito, porque com o Senhor não existe nada que não se dê jeito. Existe solução para o teu problema. Se tu entregou nas mãos do Senhor, ou tem entregue nas mãos de Deus, e tem se preocupado em buscar primeiro o reino de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara quando fala isso: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus, é palavra de Deus, é revelação de Deus. Está entendendo, querido? Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que estava tudo perdido, Deus ele entra com a sua ação poderosa, nos livrando de todo mal. É assim que Deus faz. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo, adolescentes. Tudo. Não pensa que o teu problema, ou aquilo que você sonha, ou aquilo que você espera, não é problema de Deus também, é problema do Senhor também. Provavelmente você já tentou de tudo. Você já recorreu a tudo. Nós vamos refletir aqui, querido, em cada versículo lido, que é um sermão textual, e aprender o que devemos fazer. Veja aqui no versículo 5, que nós acabamos de ler: Deus está te guardando. Pedro, diz aqui no versículo 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere. A Bíblia está falando que ele estava guardado no cárcere. A primeira coisa que precisamos saber nesta hora é confiar que Deus está nos guardando, meu irmão. A igreja e o próprio Pedro achava que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Pode até ser que sim.
Mas este achava que estava fazendo a sua vontade. O soldado pensava que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso Deus usou a guarda herodiana mais preparada naquela época. E se Pedro não estivesse protegido naquele momento, ele poderia ser morto pela multidão que estava enfurecida, igreja. Vocês estão entendendo que tudo é um propósito de Deus? Que o sofrimento que você está passando, em toda circunstância, quando você acha que é um fracasso, que você fracassou, mas Deus continua sendo o Deus do controle e o pastor da tua vida. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro. Preste atenção, o texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava guardado no cárcere. Isso prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Deus, Ele usa aquela pessoa que tem te afrontado, que tem te levantado alguma palavra contra a tua vida, mas é a partir dele que virá a grande bênção do Senhor para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E tu não está entendendo aí o que Deus está fazendo. Quando pensamos que tudo está dando errado, Deus pode consertar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que tudo está dando errado na sua vida. Confie em Deus, que Deus está te guardando. A outra coisa interessante, que muitos têm deixado de praticar, a oração incessante. No versículo 5 fala: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Se a palavra de Deus fala em Tiago, que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, imagina a igreja orando, a igreja intercedendo, a igreja orando pelo pastor Geraldo Sobrinho, a igreja orando pelos obreiros, os obreiros orando para os irmãos. Está entendendo isso? Existe uma força tão grande que tu não imagina. A oração move a mão de Deus, a oração ela move os céus e terra a favor daquele que você está buscando, meu amado. Ainda mais quando você está intercedendo por alguém, jovem. Está entendendo isso? A oração tem uma ação tão poderosa que você não consegue imaginar. Uma certa feita, quando estava tendo a guerra das Malvinas, uma mulher chamada Abraço de Ferro, chamada Margaret Thatcher, ela pegou e falou assim, que ela tinha mais medo de uma criança orando do que as bombas bélicas caindo lá no país dela, porque ela acreditava e sabia que a oração tem poder. A oração tem poder. Em todo momento, meu amado, eu não consigo enxergar alguém na Bíblia, um profeta de Deus, alguém que não tenha caminhado pela oração. Todo homem de Deus, ele caminhou pela oração. Tu quer bênção para a tua vida? Então caminhe pela oração. Tu quer vitória? Caminha pela oração. Tu quer ser abençoado? É só na oração. Não tem outro caminho, meu querido. O diferencial desse texto é este. Mas o que abre espaço para algo que faz a diferença em nossa vida? A oração. Você gostando de orar ou não, é a oração. Eu fico aqui pasmo que tem algumas pessoas, alguns, que se mete a besta a querer expulsar demônios sem estar revestido de poder de oração. E vai lá, coloca a mão lá e sai, ainda corre o risco de passar vergonha. Se você não está na oração, meu irmão, não entra nessa não, porque senão vai piorar para o teu lado. Mas se você está sempre orando, se consagrando, jejuando,
Você pode usar autoridade, porque Deus já te deu autoridade, não tem medo não. Na hora que você levantar, vai lá, levanta a mão de olho aberto, assim, olhando no olho, porque o diabo, quando ele olha dentro dos seus olhos, ele não suporta, porque ele vê fogo, e ele, tanto é que ele fica de olho fechado, mas quando você manda abrir o olho para ele, ele fala, não abre, não abre, não abre, abre em nome de Jesus, e na hora que ele abre, ele dá aquele grito bem forte, porque ele não aguenta olhar a luz que ele vê na tua face. Mas a oração aqui não é uma oração qualquer não, mas é uma oração incessante. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro, contudo não orava querendo que Deus fizesse a vontade deles, estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena em Deus. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar, querem que o pastor orem, querem que as irmãs de oração interceda, ou até vão ao culto ou campanha esperando que Deus age imediatamente, mas não é assim que funciona. Eu quero te deixar bem claro isso, que não é você vindo na campanha que a tua vitória já está garantida, não. Mas se tu está no propósito de entrar numa campanha, numa movimentação, numa paralisação, em prol de algo, é porque tem um propósito em querer aquela vitória. Então eu estou entendendo e compreendendo que você também está buscando em oração, e a igreja do Senhor está lhe ajudando em oração, porque o próprio Jesus, quando carregou a cruz do Calvário, ele também precisou de ajuda por um homem chamado Cirineu. Eu quero ser o Cirineu da tua vida, meu irmão. Eu quero ajudar você a carregar a tua cruz. A igreja, os obreiros estão aqui pronto a ajudar a você a carregar a tua cruz. Amém, igreja? Deus não tem que fazer coisas do seu jeito ou na hora que você quer. Nós precisamos aprender a orar sem cessar. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber a sua bênção. Você está disposto a pagar o preço, meu querido, da oração? Em adolescentes, quando nós oramos incessantemente, Deus fará, e Deus faz um grande milagre na nossa vida. O versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela à porta que guardava o cárcere. Mas Pedro estava descansado no Senhor. Imagine só, possivelmente esta seria a última noite da vida de Pedro. E ele estava, missionária Alexandra, desconfortavelmente acorrentado, nas mãos, nos pés, entre 2 soldados. Não havia maneira nem de virar para o lado, possivelmente, meu querido. Mesmo assim Pedro dormia. Mais tarde Pedro escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus. Em 1 Pedro 5,7 ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que pode um homem sabedor que está ali no corredor da morte, estava dormindo, porque a Bíblia afirma, a Bíblia caracteriza muito bem que ele estava dormindo, e sabedor que ele iria morrer logo no outro dia, meu amado. Mas Pedro logo mais ele escreve para a igreja, deixando isso para mim e para você, para descansar no Senhor. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. E não adianta se apavorar, ficar preocupado. Você pode dormir tranquilo, pois no Salmo 127, o verso 2 fala, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Está entendendo? Você tem descansado em Deus
ou tem se desesperado facilmente? Ei, você tem descansado em Deus? Aprenda a confiar no tempo, em tempo e o tempo todo no Senhor. Porque Deus, Ele está no controle da situação. Ei, Deus está no problema daquela causa. Se Deus tem te guardado até hoje, tem dado livramento que você nem tem entendido e nem percebido. E por tua causa, minha irmã, quando tu entra dentro do ônibus, às vezes dentro do banco, o Senhor ainda tem abençoado pessoas que estão à tua volta, dando livramento a Ele. Um assalto não tem acontecido em determinado lugar, porque ali havia um servo de Deus. Quem sabe era você que estava ali presente, e foi evitado ali um assalto, porque os anjos do Senhor, eles estão acampados ao teu redor. Está entendendo isso, igreja? Se você está compreendendo isso, pode ter liberdade de glorificar, dando glória a Deus misturado com aleluia. O versículo de número 7. Deus lhe enviou um anjo. Diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui nós começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro você deve confiar que a sua vida está guardada pelo Senhor. Está entendendo isso, amado? Depois deve orar incessantemente, e então descansar no Senhor, sabendo que sua vida está em suas mãos poderosas. Lá em Hebreus, no capítulo 1 e 14, a Bíblia diz que os anjos, eles são todos eles espírito ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Também que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Está entendendo? O Senhor tem te guardado. Enquanto você está adorando ao Senhor, Deus está entrando com providência na tua causa. Tem um anjo do Senhor que está lá, tentando resolver um problema, a qual o Senhor colocou, a qual tu colocasse na mão do Senhor. Então descansa, meu amado, porque tu tem um Deus de poder, um Deus que resolve a tua causa. Eu consigo entender, porque eu acredito em milagre, igreja. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme o Senhor, tenha certeza que o anjo de Deus está junto contigo para te proteger, meu amado. Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Por isso Deus envia seus anjos para lutar a nosso favor nas regiões celestiais. Promessa de Deus. Você acredita que o Senhor envia anjo para nos livrar? Sim ou não, igreja? Mas não é esse anjo da guarda não, viu? Porque tem um povo ainda, tem alguns crentes que são tão místicos, que acredita que tem que acender uma vela para o anjo da guarda. E vai lá e coloca a vela debaixo do tanque. Se você acende uma vela para um anjo da guarda, meu querido, esse anjo que você está acendendo vela, ele está no escuro. Então não é o anjo do Senhor. E não existe anjinho da guarda, não. Existe anjos ministradores que eles te guardam, eles te protegem. E não existe isso de acender vela para anjo, não. Mas tem pessoas que acreditam nisso. O versículo 7. Eu creio que Deus vai dar uma luz. Porque diz lá, e uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momentos em que não vemos uma alternativa sequer, irmãos, para agir. Não há uma luz no fim do túnel. Você não vê perspectiva na tua causa, no teu problema. Mas Jesus disse, lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
sempre que precisamos, Jesus, Ele envia uma luz para nos clarear as esperanças. E nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida acesa em sua vida, meu amado. Você está precisando de a luz? Peça a Jesus que ilumine o seu caminho. Mas leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, coma da palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os seus pés. Nesta noite nesta manhã tu vai sentir o toque de Deus. O versículo 7 fala, tocando ele ao lado de Pedro. Talvez Pedro pensasse que era um sonho. O versículo 9 mostra isso. Por isso o anjo tocou para acordá-lo e dar ânimo. O toque de Deus restaura nossas vidas. Em ocasiões que já estamos anestesiados de tanto levar pancada, Deus com seu toque suave, minha irmã, Ele nos fortalece, querido. Existe problema que queremos resolver com as próprias mãos e não conseguimos, mas Deus com um toque apenas, Ele coloca tudo no devido lugar. Porque Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para tocar, desde que você esteja sensível a isso. Ei, psiu. Você já sentiu tocado pelo Senhor na sua vida? Aleluia. Versículo 7 ainda falou assim, ó. E despertou dizendo, levanta-te depressa. Desperta e levanta, igreja. Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia inerte, sem fazer nada. Por um momento ele ficou deslumbrado com a maravilhosa visita angelical e se satisfez em ficar só contemplando. O anjo despertou e ordenou que se levantasse, pois não é hora de ficar parado, chegou o momento de agir. Ei! Muitos crentes querem ficar só na contemplação olhando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu louvo a Deus quando o Senhor usa alguma pessoa, usa um vaso dele, para entregar uma profecia, pastora Taíde. E chega lá, eu que não sou bobo nada, eu atento bem o ouvido para ouvir, e vou glorificando a Deus, e pego carona também na bênção. Senhor meu Deus, contempla, abençoa o teu servo, e me abençoa também, porque eu quero também receber. Eu pego carona. O Senhor está usando ali, porque Deus ele veio aqui para abençoar, mas tem um que às vezes está ali, o Senhor fala comigo. Ele vai lá pessoalmente, vai lá, entrega e fala algo da parte de Deus. Mas é quando eu vejo, está perto de mim, que recebeu, eu pego carona. Eu recebo também. Quando o Senhor, esse que eu tenho uma porta aberta para ti, homem, eu falei, opa, é também para mim, Senhor. Afinal de contas, eu sou filho. Eu posso pedir que Ele dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra quando eu falei para os irmãos que eu estava morando lá no Goiânia, a gente vinha discorrendo a pé, não tinha carro, não tenho carro ainda, mas já está sendo gerado aqui. Daqui 9 meses eu creio que nasça, não sei, mas está gerado, está aqui dentro. E aí eu falei, mas Deus tem suprido, irmão, não tem deixado faltar sapato. Vai fazer mais ou menos 2 meses eu ganhei esse sapato aqui. E foi um pastor aqui que me deu. Olhou para mim e me deu, mas ele não estava aqui no dia não. Ele me abençoou e me deu um sapato. Isso aqui é sapato caro, eu vou falar só para vocês. R$290 foi pago nesse sapato. Deus é isso. Eu falo, Senhor, eu quero um terno assim, assim, assim. Eu não tenho dinheiro. O Senhor, Ele provê. Só que tem um detalhe. Você tem que criar um vínculo, uma intimidade maior com Jeová, porque aí Ele faz o que você quer. Está entendendo? É isso mesmo. Só que eu preciso ainda me aproximar mais dEle para ter o meu carro. Eu preciso buscar mais, eu estou orando pouco. Mais oração, mais poder. Pouco oração, pouco poder.
Então tem muitos crentes que ficam só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora que é preciso agir. Nós vamos fazer um trocadilho com a palavra oração aqui. Ora, ora, mais ação. Orar e depois agir com fé. A igreja costuma ser como um campo de futebol, onde a multidão fica gritando e na hora de trabalhar, só alguns aparecem. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia: toma teu leite e anda. Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar ao Senhor, igreja. O que você tem feito para agradar a Deus? Ei, psiu. Não adianta querer que Deus faça tudo. Você precisa fazer a sua parte para vencer. Se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo por você. Você já se levantou para servir a Deus ou está parado só olhando como ventilador? Porque tem crente ventilador, que só fica assim, ó, vendo o movimento que está acontecendo dentro da igreja. E aí você perde a tua bênção. Tem outro tipo de crente também que existe, que é o crente Silvio Santos. Só aparece no domingo. Tem um crente carrinho de mão, que só anda carregado. Se a pessoa não for pegar ele, ele não caminha de jeito nenhum. E tem o crente pá, que é aquele que fala: esse é para você, viu? Esse é para você. Mas quando fala de bênção e vitória, ele pega a enxada e fala: esse é para mim, esse é para mim. Versículo 7. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Seja liberta em nome do Senhor Jesus. Até então Pedro ainda estava algemado. Porém, ao se levantar com uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos, ele foi liberto. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação. Então significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, que é o novo nascimento, é iniciar o processo da conversão, que é a mudança de vida. Também é necessário se libertar de tudo o que impede sua vida espiritual, para conseguir santificando a sua vida. Existe mesma de coisas mundanas que precisam romper com ela radicalmente, querido. A libertação, ela vem pelo conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus revelada, a pessoa de Jesus Cristo. Se você quer ser liberto, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vimos ali que Pedro só se deu conta que ele estava ali totalmente liberto, que ele caiu em si, foi quando ele estava ali fora, já na prisão, que ele viu que foi o anjo do Senhor que estava presente. Até então, Pedro saiu assim, ele estava dormindo ainda. Aí caiu a ficha. E sabe o que é o mais interessante? A igreja estava o quê, igreja? Estava o quê? Muito bem. Vamos imaginar aqui a igreja orando. São Marcos. Senhor, solta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. As irmãs reunindo, se revezando, 24 horas, orando ali, pedindo: Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Pedro vai caminhando, chega lá, ele bate na porta. Aí vem uma jovem, vem uma jovem por nome de Rod, vai lá e abre a porta, depara com Pedro. Quando olha para Pedro, ela fala: gente, ela fecha a porta na cara de Pedro de novo e fala: irmãos, Pedro está aqui na porta. Aí o povo olha assim, alguém que estava orando: ô menina, só se for o espírito dele. Pedro bate de novo na porta. Quando abre, ela: é Pedro mesmo. Deixa eu te falar um negócio.
a bênção vai chegar, ou eu posso dizer que já chegou. Você não está orando? A igreja não estava orando? Vocês não estão orando para receber algo da parte de Deus? Para Deus entrar com a providência? Quando Deus entregar, você vai falar, não, não acredito. Não, acredita, porque é a mão de Deus que está posta sobre a tua vida, sobre o teu planejamento, sobre a tua família. Deus vai fazer milagre. Eu acredito em milagre. Eu acredito no sobrenatural, igreja. Se você está orando, não duvide, porque Deus, Ele já está movendo a mão deles em favor de ti e de todos os irmãos aqui na igreja. O inimigo tinha tudo arquitetado, tudo armado, mas o Senhor Deus já tinha preparado tudo, porque não era a hora de Pedro morrer. Pedro morreu na cruz de ponta cabeça, mas não era a hora, porque Pedro ainda ia ser o canal de bênção e ser usado ainda para a obra do Senhor. Ei, para encerrar, existe um plano de Deus que Ele fez e um projeto para resgatar a tua família. Você foi escolhido para fazer parte deste projeto de Deus. Você está incluso nele. Para terminar, eu quero contar algo aqui para aumentar a sua fé. Aconteceu um caso verídico de uma jovem que ela foi acometida de uma enfermidade que imobilizou todo o seu corpo. Ela não conseguia mais mover as mãos, foi perdendo o movimento das mãos. Essa jovem tinha 11 anos de idade. E foi se passando e ela teve que começar a andar na cadeira de roda. Aí os pais, como eram muito bem financeiramente, levaram para os Estados Unidos, no hospital de São Francisco. E essa menina ficou internada fazendo um tratamento, vários médicos não conseguiu descobrir o que acontecia com ela, qual era o diagnóstico, qual era o problema. E ela começou a fazer várias terapias, massagem, para tentar ver se relaxava o músculo, e nada, e ela foi ficando atrofiada, foi definhando totalmente o corpo dela, a ponto de mais não conseguir colocar na cadeira de roda, ela teve que ficar na cama. E ali tinha um médico ateu, mas tinha uma outra pessoa que chegou, um enfermeiro usado por Deus, falou assim, olha, filha, coloca na tua cabeça que você está curada. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Olha, crê somente e começa a pôr na tua cabeça, mentalizar na sua mente, e começa a se enxergar andando. E ela pegou aquilo e abraçou aquela causa e falou, eu estou me vendo andando. E o médico, ela contou para esse médico ateu, o médico pegou e deu risada. Falei, bom, eu não acredito nessas coisas, mas vai ser uma boa ocupação para ela, porque não vai ficar ociosa, e ela vai caminhar e vai se ocupar, vai ter mais tempo. E ela começou, eu estou andando, e cada dia mais, com intensidade, ela acreditava que estaria andando, irmã Márcia. E ela acreditando nisso, e chegou um momento que estava tão intenso ela acreditar, que a cama começou a tremer. E ela gritando, olha gente, as outras pessoas que estavam perto, ela gritando alto, olha só o que eu estou fazendo, a cama está tremendo, a cama estava tremendo, ela, a cama está tremendo, a cama está tremendo. Mas ela não sabia, estava tendo um tremor de terra ali em São Francisco. Ninguém contou para ela que era um tremor de terra que estava acontecendo no hospital todo. Deixaram ela continuar acreditando que ela estava fazendo a cama tremer. E ela continuou acreditando, vocês viram que eu fiz a cama tremer, a cama estava tremendo. E ela continuou acreditando ali, quando foi num belo dia, essa jovem, ela colocou de joelho, em cima da cama, dobrando, e aí sentou na cama e colocou o tupé, e começou a andar, e começou a gritar bem alto, olha
gente, olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Jesus fez, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Acredite no Deus que tu serve. Porque quando você coloca a tua fé em ação, até a cama treme. Não sei se o terremoto foi por causa da fé, mas uma coisa eu te digo: a fé desta moça fez ela acreditar que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus liberta. Acredite nesse Deus, que é o Deus todo-poderoso, Senhor do Senhor, Rei dos reis, aquele que merece toda honra e toda glória. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Pastor Agostinho, essa leitura aqui. Faz a leitura aqui. Aleluia, Jesus. Nós vamos já fazer aqui a ministração da ceia. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém.